Boa noite a todos. Vou ler aqui primeiro os recados da casa. Nós teremos agora, no dia 8/8, às 19h30, a palestra musical doutrinária com Vansan, com o tema Terapia Musical do Amor. Estão todos convidados. Também avisar sobre a campanha do alimento, onde nós solicitamos doações de arroz, feijão, óleo, macarrão, molho de tomate, farinha, para que a gente possa compor as cestas básicas que são distribuídas para as famílias que são cadastradas no Lar Irmã Dirce. O Lar Irmã Dirce, ele é o braço social aqui do centro, tá? Se alguém tiver interesse em conhecer, nesse momento nós estamos com as atividades um pouco reduzidas, mas assim que retornarmos, fica o convite para aqueles que quiserem conhecer, entrarem em contato para que possam conhecer os trabalhos que são realizados lá. Assim como a campanha da fralda descartável infantil, nos tamanhos médios, essas fraldas elas são utilizadas para compor o enxoval do projeto Mamãe e Bebê, aonde as mães recebem o enxoval para o primeiro mês da criança. Antes disso é feito um acompanhamento, tanto lá no Lar Irmã Dirce, como também em relação aos cuidados, né, durante e pós o parto, também falando um pouco sobre planejamento familiar. Então esse também é um projeto social lá do Lar Irmã Dirce. Vamos então, neste momento, aqueles que se sentirem confortáveis podem fechar os olhos e vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e Irmão. E agradecermos a oportunidade de estarmos mais um dia aqui, nesse planeta, com o propósito da nossa evolução, agradecendo todas as oportunidades que nos são dadas, que saibamos identificá-las, que saibamos aproveitá-las, através da prática da nossa reforma íntima, através da nossa transformação, e dessa forma, trabalhando para a nossa evolução e também contribuindo para a evolução do planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros nem em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que sempre seja feita a tua vontade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um só pastor e um só rebanho. Todos nós sabemos que Deus ele é único, mas nós ainda teimamos em querer colocar em Deus algumas particularidades de religiões que nós seguimos. Nós que aqui estamos, entendemos que para nós o Espiritismo é aquela que mais atende os nossos anseios. Assim como aqueles que estão em outras igrejas, outros templos, entendem que para eles aquela é a melhor, a que melhor oferece as respostas, melhor oferece o conforto, o bálsamo que precisam. Só que nós também teimamos em colocar em Deus particularidades das religiões que nós seguimos. E essas particularidades, elas vêm da onde? Elas vêm daquilo que o homem colocou em cada uma dessas religiões. Se perguntarmos para alguém qual é a religião correta, ou aquela que mais se aproxima dos ensinamentos deixados aqui para nós, através dos exemplos de Jesus, a resposta com toda certeza será nenhuma. O que as religiões fazem é nos mostrar o caminho para que a gente alcance essa evolução de Jesus, praticando
aquilo que ele aqui praticou. Mas para que a gente faça isso, não basta que a gente siga uma religião. Não basta que a gente declare que acredita em Deus. É através daquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. É através daquelas transformações que nós precisamos praticar e realizar, deixando para trás o homem velho e trazendo à tona o homem novo. E o que isso significa? Então, cada um de nós, se não sabe na sua totalidade, sabe reconhecer muitos pontos onde nós precisamos melhorar. E aí, quando eu digo nós, é cada um fazendo a sua autoavaliação. Mas, para que a gente não precise olhar para a gente, para que a gente não precise se deparar com as nossas faltas, com os nossos erros, a gente muitas vezes passa muito mais tempo olhando para o outro, querendo corrigir o outro, do que nos corrigindo. E aí não adianta nós estarmos todos os dias dentro de um centro espírita, estarmos lendo simplesmente da boca para fora o Evangelho, se a gente não coloca em prática. Então, quando nós falamos de um só rebanho, não vamos nem falar das outras religiões. Vamos nos ater ao Espiritismo. O quanto que nós, aqui acho que todo mundo conhece pelo menos uns 5 exemplos deixados por Chico Xavier. Não vou nem falar de Jesus, Chico Xavier. O quanto que nós nos disponibilizamos a fazer um pouquinho daquilo que ele fazia, da forma como ele fazia. Não porque ele se via na obrigação, não porque ele precisava fazer aquilo para colher algo melhor no futuro, mas ele praticava a caridade, o amor, a resignação, a abnegação de uma forma completamente independente de qualquer benefício, de uma forma onde em nenhum momento ele olhava para si, mas sempre olhando para o próximo, para a necessidade do próximo. Então o quanto que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Pode ser que eu realize algumas ações por aí. Mas será que eu faço isso sem pensar que existem tantos outros que poderiam fazer e nada fazem? Ou até alguns que teriam até mais tempo, mais condições de fazer e que nada fazem? Será que eu olho para algumas situações que o outro está fazendo e não penso de uma forma tão rápida que, não, eu faria melhor. Não, se ele fizesse assim, ele teria um melhor resultado. E aí eu estou falando sobre nos doarmos ao próximo. Ou então eu não faço, o outro começa a fazer e eu fico questionando, quanto tempo será que vai durar? Ou então, será que ele não tem algum interesse? Então nós acabamos, entre nós mesmos que seguimos os mesmos ensinamentos, muitas vezes não conseguindo nos unir em um só rebanho. Quem
dirá nos unirmos com aqueles que têm em suas religiões alguns pontos, alguns traços diferentes dos nossos, entendimentos diferentes dos nossos, e que muitas vezes nos criticam, assim como muitas vezes nós também os criticamos. Deus, ele é um só. E para Deus existe um só rebanho. E para Deus, um dia nós teremos a capacidade de integrarmos um único rebanho. Mas para que isso aconteça, o que é preciso? Se formos colocar uma religião ideal, o que precisaria ter ou o que precisaria seguir? Primeiro de tudo, e religião não é o que define, mas os seus seguidores, teríamos que ser completamente desprovidos de preconceitos. Será que não temos nenhum tipo de preconceito? Por menos grave que ele possa parecer? Precisaríamos seguir algo que evoluísse assim e em paralelo com a ciência. E a própria instrução dos espíritos nos disse que quando o espiritismo, e aqui eu não estou dizendo que o espiritismo é a religião mais próxima do correto, somente um alerta dos próprios espíritos, que quando o espiritismo e a ciência em algum momento entrar em conflito, que nós devemos seguir a ciência. Ela precisa entender, gente, quando eu falo ela de religião, somos nós que seguimos. Entender que ninguém é melhor que ninguém, que estamos todos juntos verdadeiramente no mesmo barco, em situações diferentes. Vamos pegar o momento que nós estamos vivendo, aonde muitas vezes a gente acha que o pior já passou, mas nós temos aí questões de saúde, nós temos questões econômicas, nós temos questões emocionais, nós temos tantas questões que esse momento não é que ele trouxe, mas ele fez com que ficasse mais evidente para nós. Então vamos nos colocar na situação de quando tudo isso começou. Como nós encaramos, como nós ficamos e como nós estamos hoje. Na verdade, a situação, se nós formos pegar todos esses pontos, ela talvez seja até mais grave do que era lá atrás. Mas hoje nós já não olhamos com a mesma gravidade, porque nós fomos nos acostumando. E enquanto nós nos acostumarmos com aquilo que não nos atinge o outro, nós podemos até olhar, nos compadecer com o outro, mas enquanto nós não nos colocarmos verdadeiramente no lugar do outro, nós não iremos entender isso, de olhar para o outro como um igual. Somente quando a gente conseguir respeitar e entender tudo que o outro passa, e que muitas vezes a gente acha que está fazendo um drama muito maior do que a situação, que não era para tudo isso, que existem formas de resolver. Por quê? Porque para nós pode parecer fácil, mas enquanto nós estamos passando situações
que para nós parece impossível no momento. E o outro pode olhar para a gente também e achar que é fácil. Porque, apesar de estarmos todos aqui na mesma situação de provas e expiações, nós trazemos em nossas bagagens lições, nós trazemos aprendizados distintos. Então, de repente, aquilo que dói em mim, pode ser que tenha doído no outro lá atrás e ele já aprendeu, e vice-versa. Então, se não partirmos do respeito verdadeiro, colocarmos a empatia verdadeiramente nos nossos dias a dia, se não conseguirmos olhar para o outro como eu gostaria que o outro olhasse para mim, a gente não começou nem caminhar para sermos um só rebanho. E mais uma vez, nós não precisamos olhar da porta do centro para fora. Nós não precisamos olhar da porta da nossa casa para fora. Aliás, será que com aqueles que nós convivemos pouco em nosso dia a dia, aqueles que estão da porta para fora, nós somos tão intolerantes como nós somos daqueles que estão ali dentro com a gente? E quanto mais próximos nós estamos nesse plano reencarnatório, é porque mais ajustes nós precisamos fazer. E não como um castigo. Porque também, se acharmos que Deus está nos punindo, nós ainda não entendemos Deus. Então, nós temos oportunidades imensas de nos tornarmos melhores a cada momento. Mas isso dá trabalho. Isso faz com que a gente consiga, de fato, enxergar as nossas imperfeições, os nossos pontos fracos. E, normalmente, a gente quer fugir dessas situações. Então, a gente vai deixando para lá. Chegando algumas vezes até falar assim, não, nessa reencarnação, eu estou aprendendo a teoria, na próxima eu faço a prática. Ou essa daqui, eu estou aqui a passeio, na próxima eu vou fazer. Que pode até parecer meio engraçadinha essa situação, mas a gente tem que lembrar que nós tivemos a oportunidade, dentre tantos espíritos que esperam uma oportunidade de reencarnar. E não tem. E aqui não quer dizer que nós devemos viver de uma forma completamente tensa, muito pelo contrário. Mas não tem espaço, não tem tempo para brincadeira. Nós precisamos, de fato, arregaçar as mangas e trabalhar. Porque, como eu disse, um dia nós faremos parte de um único rebanho. A velocidade que a gente vai chegar a essa situação, aí depende de cada um de nós. Aí depende do esforço de cada um de nós. A forma como nós vamos conseguir respeitar na mesma medida como nós gostaríamos ou queremos ser respeitados, vai depender de cada um de nós. Porque nós, além de ser trabalhoso, nós vamos começar a fazer. Vai ser trabalhoso nos mudar. Agora imagina mudar o comportamento do outro que não está ao nosso alcance. E nós não podemos usar isso como justificativa. A forma de fazer, nós já sabemos. Nós temos tantos ensinamentos já passados para nós. A parte que nos cabe, cabe somente a nós. A escolha é nossa.
Sabemos onde iremos chegar. Nós iremos evoluir e vamos chegar lá. Agora, o tempo vai depender das escolhas que cada um de nós fazemos. Que nós possamos retornar aos nossos lares com os bons fluidos que aqui se encontram, dividindo com todos que lá estão, onde cada um possa receber de acordo com a sua necessidade, seu mérito e, acima de tudo, segundo a bondade, a justiça e o amor do Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite.